Nós vamos então prosseguir o nosso segundo dia falando sobre a maquete de Deus. No domingo passado nós dissemos por que esse termo maquete, né? E mostramos que a maquete é um plano de uma construção, planejamento de uma construção. E a maior construção, a principal construção que Deus está trabalhando é na vida de cada um dos seus filhos. Deus quer construir em nós a sua morada. Deus quer construir em nós o caráter perfeito de Jesus Cristo. Deus quer construir a nossa vida de tal maneira que nós cheguemos à perfeita estatura de Jesus Cristo, o seu Filho. Por quê? Porque o plano de Deus, desde o início, foi justamente fazer com que todos os filhos, os seus inumeráveis filhos, fossem semelhantes a Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, e é também o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Então, eu vou retornar um pouco no primeiro versículo desse capítulo, para ter verificar melhor o panorama do que Paulo estava transmitindo à igreja de Corinto. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda permaneceis. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, na semana passada, nós vimos a primeira coluna dessa edificação espiritual de Deus, dessa maquete divina. E na primeira coluna, nós tratamos justamente sobre a nossa inclusão na morte de Jesus Cristo. Então, quando Jesus morreu, nós fomos incluídos por ele na cruz, e ali nós morremos com ele. E a palavra de Deus diz, em Romanos 6, de 5 a 7, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído e não servíssemos mais ao pecado. E no versículo 7 diz o quê? Porque aquele que morreu está justificado do pecado. Então nós percebemos que com a primeira coluna dessa edificação de Deus na nossa vida, nós assumimos a nossa morte, a nossa inclusão na morte de Jesus Cristo, com todos os efeitos, com todas as vitórias, com todo o triunfo que isso representa. Porque a palavra de Deus diz que havia contra mim, havia contra você um escrito de dívida. E Jesus Cristo removeu inteiramente o escrito de dívida, encravou na cruz, despojou os principados e as potestades e deles triunfou na cruz. Amém? E essa vitória que Jesus Cristo alcançou, ela foi imputada a mim, foi imputada a você, e nós podemos desfrutar dela. Esse então é a primeira coluna da maquete que Deus está construindo na minha vida e na sua vida, para que nossa vida seja sólida, esteja fundamentada no ensino dos apóstolos, na rocha angular, na rocha fundamental que é Jesus Cristo, e que nenhuma situação das que nós estaremos vivendo já nesse momento ou em tempos futuros, que nenhuma situação possa abalar essa estrutura fantástica que Deus tem preparado e planejado para que seja nossa edificação eterna em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de voltar com você em Mateus capítulo 28, para nós vermos um pouco sobre esse momento glorioso da ressurreição de Jesus. Diz assim o texto, do 1 até o 8, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela.
O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então isso é o que aconteceu com relação a Jesus nosso Senhor. Nós sabemos que ele foi crucificado naquela sexta-feira pela manhã, que entre a parte da manhã, passando pelo meio-dia até as 3 horas da tarde, ele passou por aquele sofrimento agonizante na cruz, e por volta do final da tarde, ele rendeu o espírito e se entregou ao Pai. Por que ele fez isso? Não foi uma derrota do Filho de Deus, não foi um fracasso da cruz, ao contrário, foi o triunfo de Jesus Cristo sobre toda aquela situação que ele veio enfrentar como representante da raça humana. E, diferentemente de Adão, ele foi até o fim da sua tarefa, foi até o fim da sua missão. Ele passou por tudo aquilo que tinha que passar, sofreu a morte sim, porque fazia parte do plano perfeito de Deus. Jesus havia declarado poucos dias antes que ele falou, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então nós percebemos em primeiro lugar que Jesus Cristo não entregou a sua vida ali como mártir indefeso. Não foi assim. Ele mesmo se entregou, porque caso ele não fizesse isso, ninguém poderia obrigá-lo a fazer. Ali ele se entregou na cruz, declarou: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ali Jesus Cristo morreu. E o que aconteceu conosco? Morremos com ele. Da mesma forma, quando foi sepultado no final da tarde do sábado, antes de começar, da sexta, antes de começar o sábado, que começaria às 6 da tarde, até às 6 da tarde do dia seguinte, então as mulheres o colocaram ali, foram repousar. Quando foi no domingo de madrugada, foram até o sepulcro, naquela preocupação de tratar, de cuidar do corpo de Jesus. E o que viram? Viram que o sepulcro estava aberto e que Jesus Cristo não estava mais ali. Ficaram espantadas, não conseguiam entender, porque Jesus havia falado muitas vezes que ele morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia, mas havia como que um véu, algo que impedia a compreensão daquilo que era a realidade de Deus na vida da sua igreja na terra. E então o que aconteceu? Naquele momento que ele ressuscitou, nós que havíamos morrido com ele, ressuscitamos com ele. A palavra de Deus declara, eu quero que você acompanhe comigo em Efésios, algo extraordinário sobre a ressurreição de Jesus. Vamos abrir Efésios 1, do versículo 15 até o 21, para que você possa compreender como foi esse acontecimento extraordinário. Diz assim, Efésios 1, de 15 a 21, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo poder, principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro. O que tem de mais extraordinário nisso? Do poder que se manifestou e que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos,
é que a palavra de Deus declara que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos vivificou com ele. É o que Paulo vai explicar aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja só como ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você percebe que a palavra de Deus deixa claro que o plano de Deus se baseou na inclusão da nossa vida, do nosso ser, do nosso homem velho, no corpo de Jesus quando ele foi crucificado, e da mesma forma, juntamente com Jesus, ele nos ressuscitou para uma vida nova, diferente, gloriosa, na presença do Senhor, uma vida de homens e de mulheres justificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E essa vida que o Espírito que ressuscitou a Jesus, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma majestade, é o que nos ressuscitou. E mais do que isso, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, assim como Jesus foi colocado, conforme diz no capítulo 1, versículo 21, que ele foi colocado nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, da mesma forma, o Pai nos colocou em Jesus, nos ressuscitou com Jesus, nos fez assentar nos lugares celestiais com Jesus, e nós, essa é a nossa posição de reis e sacerdotes diante do Senhor, nosso Deus e Pai. E é justamente por isso que Deus deseja desvendar para nós o profundo significado disso. É por isso que o segundo passo dessa maquete, a segunda coluna dessa maquete, é justamente o entendimento, a compreensão de que nós ressuscitamos com Jesus Cristo naquele terceiro dia, estamos assentados com ele nos lugares celestiais e, portanto, estamos acima de todo poder, principado, domínio que possa existir sobre a terra, em nome de Jesus. Esta é a nossa posição em Cristo. Este é o nosso lugar. Não é um lugar que eu conquistei, não é um lugar que você conquistou, mas é o lugar que Jesus Cristo conquistou para todo aquele que nele crê, todo aquele que está nele, todo aquele que permanece nele. É por isso que quando Paulo começa lá o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala: irmãos, eu venho lembrar-vos do evangelho que já vos anunciei, no qual recebestes e no qual ainda permaneceis. O que significa isso? Significa que as verdades, o desenho, o projeto, o plano, as colunas que Deus estabeleceu para a construção da nossa vida espiritual, do nosso templo, do nosso corpo como templo do Espírito Santo, da nossa vida, do nosso corpo como morada de Deus em espírito, para que isso seja uma realidade, nós devemos fazer o quê? Devemos permanecer na verdade do Evangelho conforme foi anunciado pelos apóstolos. É por isso que quando eu fui falar sobre a questão desse segundo tópico, da segunda coluna, eu fiz questão de mencionar o texto escrito pelo apóstolo Mateus, que foi testemunha ocular, que acompanhou Jesus durante todo o período do ministério terreno do Senhor, que acompanhou o processo da sua ressurreição, não no momento em que aconteceu a ressurreição, porque na verdade ninguém acompanhou aquele momento, mas ele viu Jesus, ele tocou em Jesus, ele comeu com Jesus, ele ofereceu para Jesus pão e peixe. Quando Jesus se aproximou ali, num dos momentos em que ele apareceu para os discípulos, e eles ficaram atemorizados,
pensaram que fosse um espírito. Jesus falou, mas o que está acontecendo? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mesmo assim, eles não conseguiam crer. Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa que comer? Então apresentaram para Jesus um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles, depois de ressuscitado. Então você percebe que o fundamento apostólico, ele declara categoricamente esse fato, esse acontecimento. Jesus ressuscitou no terceiro dia, como havia prometido que faria. E o que aconteceu com aqueles que creem em Jesus? Ressuscitaram juntamente com ele, e com ele ascenderam, subiram às regiões celestiais, e todos nós estamos assentados com Jesus, acima de todo poder, principado, domínio, que se possa referir neste mundo e no vindouro. Amém? Eu gostaria de ver com você em Atos 4, versículo 32 e 33, justamente esse testemunho dos apóstolos. Diz assim, Atos 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então você pode verificar todas as pregações. A pregação de Paulo no capítulo 2, logo após o recebimento do Pentecoste. Depois no capítulo 3, logo após a cura daquele coxo de nascença. No capítulo 10 também, quando ele prega na casa de Cornélio, então Pedro enfatiza justamente o quê? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. É o primogênito dentre os mortos. É aquele que, o primeiro, por que primogênito entre os mortos? Ele não foi o primeiro que ressuscitou, mas ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais provar a morte. Foi o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Amém? Então por isso, Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Mas acontece que aquele que crê em Jesus, está em Jesus nas regiões celestiais, e está sob todo poder, principado, potestade e nome que se possa nomear neste século e no vindouro. Esta então é a segunda coluna que nós estamos vendo nesta tarde, dessa maquete espiritual preparada por Deus para a nossa vida. Vamos ler ainda Atos capítulo 10, do versículo 36 ao 41, que diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Esse é o testemunho apostólico. Esse é o fundamento da nossa fé, da nossa confiança, da nossa convicção, de que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, está presente, está atuante, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas também nós estamos incluídos no corpo de Jesus Cristo. Vivemos e reinamos com ele nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Esse ensino, justamente sobre a questão da morte e da ressurreição de Jesus, ele prossegue justamente no capítulo 15 de 1 Coríntios,
E esse capítulo é chamado o grande capítulo da ressurreição, justamente porque ali o apóstolo Paulo discorre de maneira precisa, de maneira profunda sobre a ressurreição de Jesus e enfatiza também o fato de que nós participamos desse processo. Diz assim, 1 Coríntios 15, do versículo 20 até o 22, fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então nós recebemos a nossa morte como herança de Adão, herança do pecado. Mas, da mesma forma, também como uma herança, assim como por um homem, diz a Bíblia, veio a morte, assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos, veio a nova vida. E essa vida é a que nós recebemos através de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela nossa inclusão na sua morte, sim, mas também na sua ressurreição, que aconteceu no terceiro dia, em nome de Jesus. Você pode perceber de maneira bem clara, bem patente, a realidade dessa verdade que temos declarado aqui. Mas eu gostaria de ver com você, aqui em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 4 até o 6, quando diz assim, o apóstolo João, escrevendo para 7 igrejas da Ásia, ele diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele operou, tudo aquilo que Ele realizou, foi justamente para que ficasse claro, patente, que estivesse assim, iluminando o entendimento de todos os que foram alcançados pela palavra, alcançados pelo Evangelho, a compreensão de que fomos incluídos na morte de Jesus, mas também fomos incluídos na sua ressurreição, de que estamos incluídos com Jesus nos lugares celestiais. É por isso que nós temos o poder dado por Jesus de ordenar que as coisas aconteçam. Poucos de nós têm feito isso, não é? Mas esse poder foi entregue para nós. Jesus Cristo declarou lá em Lucas, no capítulo 10, quando os apóstolos retornaram, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem. Jesus falou o que para eles? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e para desfazer toda obra do mal. Por que recebemos do Senhor esse poder? Porque Ele venceu e atribuiu a nós a sua vitória. Amém? Eu não venci. Jesus venceu por mim. Só que a vitória que Ele venceu por mim, Ele me outorgou. Ele me atribuiu, Ele me imputou, Ele me declarou não apenas vencedor, mas muito mais do que vencedor. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados, nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Portanto, nós ministramos, nós intercedemos diante do nosso Deus e Pai, e também nós exercemos nosso poder real, dando ordem, ordenando que as coisas aconteçam. E quando nós ordenamos crendo, convictos da realidade dessa nossa posição em Cristo, acontece. Lembra quando Jesus declarou que aquela figueira se secasse? Aí Jesus falou: olha, mas a figueira se secou. É claro que ela se secou. Ela recebeu a ordem para se secar. Ela não podia, ela não tinha outra coisa que ela pudesse fazer a não ser obedecer a ordem.
E Jesus Cristo falou o que com os seus discípulos? Vocês farão não apenas o que foi feito com essa figueira, mas se até essa montanha der a ordem de que ela seja retirada daqui e se lance no mar e crer no seu coração, assim será feito. Então, o que Deus deseja que o nosso entendimento, a nossa compreensão estejam sendo abertos, é justamente para a realidade disso, para o poder que está no nome de Jesus e pela autoridade que Ele nos concedeu de falar, de declarar, de determinar em seu próprio nome. Amém? Então nós podemos realmente exercer essa autoridade e não estamos indo de certa forma contra o Senhor, ao contrário. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o nosso Senhor. Nós estamos glorificando o nome dEle, nós estamos manifestando a glória dEle sobre a terra, demonstrando que realmente Ele é o mesmo, não mudou, o seu poder não diminuiu, não cessou, ao contrário. Ao contrário, o poder do Senhor vai se manifestar cada vez mais poderosamente, cada vez mais intensamente na vida de todo aquele que crê. A começar de mim e de você, se nós formos esses homens e essas mulheres que creem, que confiam, que têm a plena segurança, a plena convicção de que esses fatos que estão sendo mostrados aqui para você nesta tarde desse domingo são fatos reais e verdadeiros, em nome de Jesus. E por que nós sabemos que são reais e verdadeiros? Porque estão na palavra de Deus. Jesus Cristo declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Portanto, nós podemos crer, confiar com plena certeza, com convicção integral de que cada uma das promessas que Deus fez para a minha vida e fez para a sua vida se cumprirão na nossa vida. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. É o que nós vamos ver agora, abrindo em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 até o 23. Olha que coisa extraordinária é declarado aqui sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Qual é o Santo dos Santos? É o lugar que no templo antigo só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E caso ele morresse ali dentro, não podia entrar nem para tirar o seu corpo, tinha que puxar por uma cordinha que era amarrada nos pés dele. E para que ele morresse ali, bastava se chegar ali numa situação de pecado. Por quê? Porque era o Santo dos Santos, era o Santíssimo Lugar. Pois bem, diz a palavra de Deus aqui, que nós temos intrepidez, nós podemos entrar com intrepidez, com ousadia. Por que entrar com intrepidez e com ousadia? Porque nós sabemos que é um lugar que está aberto para nós, que nós temos o acesso franqueado, temos o acesso livre ao Santo dos Santos. Então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, o que é que nos dá acesso a esse Santo dos Santos? O sangue de Jesus. Lembra? Jesus nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E na condição de reis e sacerdotes, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Acesso irrestrito ao Santo dos Santos. Pelo caminho vivo e novo, aberto pelo sangue de Jesus. Conforme diz aqui na sequência, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que diz pela sua carne? Porque a carne de Jesus foi rasgada, foi dilacerada, o corpo dele foi partido. Lembra como ele falou, quando estava instituindo a ceia? Aí Jesus declarou, cortou o pão e declarou, isto é o meu corpo que é partido por vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Então o corpo dele foi partido para quê? Para abrir esse caminho vivo e novo até o Santo dos Santos. E justamente
que ele nos consagrou pelo velho, isto é, pela sua carne, ou seja, a carne dele foi rasgada, foi partida, para que através da abertura do seu corpo, nós pudéssemos ter acesso total e irrestrito no corpo de Jesus Cristo, no Santo dos Santos. Muito bem, e aí continua o texto, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? É o Senhor Jesus. Lembra que o texto de Apocalipse, que nós lemos agora há pouco, de 1 do 4 até o 6, declara que Jesus nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes? Pois bem, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? E ele é um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que significa isso? Significa que quando Jesus subiu ao céu, assentou-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ele permanece lá e intercede por cada um de nós. Amém? A missão de Jesus, o trabalho de Jesus a nosso favor, ainda continua. Ele continuará a fazer isso até o fim dos tempos, porque ele declarou que eu nunca deixarei vocês sozinhos. Amém? Aí continua aqui o texto: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que coisa interessante. Como é que o nosso coração é lavado da má consciência? Pelo sangue de Jesus. Não é pelo sangue de touro, de bodes, de ovelhas, de cordeiros, não. É pelo sangue do Cordeiro de Deus que se manifestou para tirar o pecado do mundo, para nos apresentar perante o Pai como justos, como santos, como homens e mulheres que são a habitação do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então o nosso coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa água pura que lava o nosso corpo é a palavra de Deus. É necessário que eu, que você, estejamos nos banhando todos os dias com essa palavra. A palavra de Deus é água que purifica. O Espírito de Deus também simboliza essa água purificadora. Amém? E é por isso que nós devemos nos banhar com a palavra, mergulhar o nosso ser inteiro na palavra, para que nossa mente seja renovada, para que nosso pensamento seja transformado, seja curado de tudo aquilo que o mundo colocou na nossa mente durante tanto tempo, através de pais que não conheciam o propósito de Deus, através da escola que afasta os homens de Deus, as crianças, porque ensina que o homem veio através de um processo de evolução. Quer dizer, procura tirar a essência do ser humano, porque a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e a maquete de Deus, sabe para que é? É para retornar a imagem de Deus em nós, para que ela resplandeça em nós de maneira plena, e para que nós possamos refletir realmente a glória e a imagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Então é necessário que estejamos realmente eliminando do nosso entendimento, da nossa mente, das nossas memórias, toda mentira, toda falsidade, todo engano que foram plantados nesse período aí que estivemos sem o contato diário com a palavra, sem o nosso mergulho na palavra, sem lavar a nossa mente, o nosso coração pela palavra. E isso é feito através da palavra de Deus, sim, com certeza, mas também através do Espírito Santo que atua poderosamente e nos dá a graça de compreender a palavra, de ter o nosso entendimento iluminado, conforme diz lá no texto de Efésios 1, do 15 em diante, que nós lemos agora há pouco, e que você poderá voltar a ler para que o seu entendimento esteja sendo renovado. Uma outra coisa que eu quero falar para você é que o que você está aprendendo aqui, o que aprendeu no domingo passado, você deve assistir outras vezes, ouvir outras vezes. Faça isso, porque é como se fosse uma escola. Lembra quando você começou a estudar? Né? Na minha época de estudo, nós conhecíamos primeiro as vogais, depois as consoantes,
depois começava a reunir as sílabas, babebibobu, cacocu, dadedidodu, ia por aí afora, e aí começava a formar as palavras. Pois bem, agora entendam bem, como é que ficaram fixados no nosso entendimento, na nossa memória, aquele conjunto de letras, as sílabas e tudo mais que nós aprendemos? Foi através da repetição. Cada vez que era repetido aquela informação pela professora, cada vez que ela repetia aquela informação, ela ia sendo gravada mais e mais profundamente na nossa mente. E nós vimos isso muitas e muitas vezes. E depois disso, tinha também a parte de você escrever a letra, né? Você tinha que treinar o A, fazia muitas e muitas linhas só com a letra A, e ela dava o visto, e dizia, consertava alguma coisa aqui ou ali, orientava, e assim sucessivamente. E imagina você, se você tivesse feito o A 2 ou 3 vezes, você não saberia fazer um A, mas você fez o A centenas de vezes, só o A, muitas e muitas linhas repetindo aquilo, e então a sua mente fixou a imagem do A, e as suas mãos ficaram prontas para fazer o Azinho, e a partir daí todas as demais letras e palavras. Assim também é na escola de Deus, assim é na nossa escola espiritual, assim é também na busca do pleno conhecimento de tudo que nos foi concedido através de Jesus Cristo. Você está aprendendo hoje a segunda coluna dessa maquete de Deus. Então, reveja a primeira coluna, entenda a primeira coluna. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato, pode mandar sua dúvida, pode mandar sua pergunta, seu questionamento, que nós teremos o maior prazer em te ajudar a entender. E o segundo passo também que você está aprendendo, a segunda coluna que você está aprendendo hoje, reveja, leia os textos, busque o entendimento, clame ao Espírito Santo para te conduzir no entendimento, e ele vai fazer uma obra linda, maravilhosa, extraordinária na sua vida, e que você está aprendendo agora, você vai poder transmitir a muitos outros, porque assim deve ser a nossa caminhada cristã, a nossa trajetória cristã. Amém? Então você percebe que todo o ensino da palavra de Deus, ele caminha nessa mesma direção, de nos levar à compreensão de tudo o que Jesus conquistou para nós, e que nós podemos e devemos desfrutar dia após dia. Aí diz aqui, na sequência, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por que esse versículo aqui é tão importante? Porque tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida, todo o pacote de bênçãos que Deus preparou para nós, com todas as colunas da maquete extraordinária que Ele planejou e que está formando e que está gerando para a minha vida e para a sua vida, tudo que Ele planejou para nós deve ser apropriado por nós. Como é que nos apropriamos de alguma coisa que Deus preparou? Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha só o que diz lá. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, vamos entender bem isso. Como é o processo para Deus entregar para mim, entregar para você tudo que Ele planejou para a nossa vida? O primeiro passo é você saber que aquilo é para você. Opa, Ele planejou isso para mim, Ele preparou isso para mim. O primeiro passo é esse. Porque se eu não conheço o que Deus preparou para mim, eu não tenho condição de tomar posse do que Ele preparou. Amém? Muito bem, aí descobri que Ele preparou aquilo para mim. Opa, então, como que eu faço para ter isso na minha vida? Para desfrutar disso? Amém? Então a palavra de Deus fala sobre a salvação ali. Como que nos apropriamos da salvação? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Mas isso não é só com respeito à salvação. Como que eu me aproprio do poder de Deus
para ser curado de uma enfermidade, é do mesmo jeito, é da mesma forma. Opa, então Deus preparou, Ele proveu minha cura, então eu vou ver, bom, então o que eu preciso fazer para obter essa cura? Eu vou clamar, vou tomar posse, vou confessar aquilo e Deus vai fazer com que aquilo se torne realidade na minha vida. É por isso que o texto diz o quê? Guardemos firme a confissão da esperança. Por que confissão da esperança? Porque eu devo confessar antes de receber. Entenderam isso? Eu confesso primeiro, aí depois que eu confesso é que eu recebo. Deus me dá em resposta da minha confissão. Então eu confesso. Confesso em esperança. Eu estou esperando algo que Deus prometeu me dar, então eu confesso aquilo. E através da confissão eu trago para a minha vida. Amém? Diz aqui, ó, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por que é muito importante também essa expressão, que eu não posso vacilar? Porque a palavra de Deus deixa claro que se eu duvidar, se eu não mantiver a minha confiança firme de que Deus vai me conceder aquilo que Ele prometeu, eu perco. Eu vacilei. Eu permiti que os meus inimigos me roubassem. Lembra lá no comecinho das nossas lives? Depois você pode rever desde a primeira, quando nós falamos sobre a luta que se trava na nossa mente. E é aqui na nossa mente que se trava a maior batalha de todas. Por quê? Porque os inimigos vêm tentando nos fazer duvidar, nos fazendo vacilar. Porque eles sabem que se nós duvidarmos, se vacilarmos, nós perdemos. Então a palavra de Deus diz o quê? Guardemos a confissão firme. Firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Entende por que não podemos vacilar? Não podemos duvidar? Porque não foi um homem que prometeu. Não foi um homem que declarou isso aqui. Não é um homem que iluminou o entendimento de homens santos para que escrevessem tudo o que está escrito na palavra de Deus. Não é um homem, é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e que mantém e sustenta tudo o que existe. Então, aquele que fez a promessa é fiel. Ou seja, ele não vai voltar atrás. Ele não vai falhar no que prometeu. Ele não vai deixar de cumprir o que prometeu. Por quê? Porque ele não volta atrás nas suas decisões. E, por que não volta atrás? Porque ele é plenamente poderoso para fazer executar tudo que ele deseja. É por isso que Jó declarou no capítulo 42, versículo 5, eu sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Amém? Então, se você perceber esse capítulo 42 de Jó, você vai perceber isso. Jó declarou, eu sei, meu Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Então, entendam bem, o projeto que Deus fez para a minha vida, e que Ele está tornando conhecido através da apresentação desta maquete, que hoje é o segundo tópico dela, a segunda coluna dessa maquete. Então, o projeto que Ele fez é perfeito, infalível, inerrante. Ele funciona, ele acontece, ele traz aquilo à existência, tudo que ele prometeu, Deus traz à existência. Mas entendam bem, vem à existência através da fé. E como que a fé opera? Através da confissão das promessas. Eu confesso e Deus me concede, conforme a confissão que eu acabei de fazer. Amém? Então é justamente através da confissão que nós tomamos posse de tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. E mais uma vez eu afirmo para você, o propósito de Deus na nossa vida é nos levar a viver a plena semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A plena semelhança de Jesus. E para isso, Ele nos incluiu na morte de Jesus, que foi o primeiro passo dessa maquete divina, para que o seu plano se cumpra na nossa vida, para que o seu propósito se estabeleça.
E o segundo passo que nós vimos hoje é que no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E fomos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo poder, principado, potestade e domínio. Este lugar em que estou assentado e que você também está. E é o lugar que nós podemos permanecer, bastando que guardemos firmemente a nossa confissão em nome de Jesus. E é justamente esta confissão que eu quero convidar você para estar fazendo comigo neste momento, em nome de Jesus. Eu vou fazer pausadamente, tá bom? Para que você possa acompanhar e confessar logo depois da minha declaração. Tudo bem? Então, a confissão que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento, ela é justamente da segunda coluna dessa maquete. E conforme eu te falei, reveja a mensagem durante a semana, assista outras vezes, para que a palavra, se torne cada vez mais sólida, cada vez mais enraizada dentro de você, e que você possa realmente alcançar tudo aquilo que Deus preparou e planejou para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos à nossa confissão. Diga assim: está escrito que Jesus ressuscitou no terceiro dia, tornando-se primogênito dentre os mortos, a fiel testemunha e o soberano dos reis da terra. Também está escrito que quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele para ser uma nova criatura. A palavra de Deus declara que na ressurreição de Jesus, o Pai concedeu-me um novo espírito, um novo coração e uma nova mente, fazendo de mim um novo homem. No momento preciso da ressurreição de Jesus, o Deus Todo-Poderoso gerou-me pelo seu próprio Espírito para uma vida inteiramente nova. Portanto, eu confesso isso e tomo posse agora desta nova vida. Rejeito em meu íntimo traumas, feridas, complexos e lembranças amargas do passado. Porque agora eu tenho a mente de Jesus Cristo, que me capacita a pensar nas coisas que são do céu e não nas que são aqui da terra. A contemplar o invisível e a viver e andar em novidade de vida, perdoando a todos os que me ofendem e tendo pensamentos e sentimentos cheios de paz, esperança, confiança e alegria. Em nome de Jesus. De Deus. A Miva vai dar um alôzinho final aqui. Amém. Que